Deputado Chanhela, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde a todos. Ouvi há pouco a apresentação do Sr. Secretário e, logo no início, referiu que em abril houve o lançamento da versão atualizada da Conta Única de Macau. Entretanto, no ano passado, aliás, já cheguei a transmitir ao seu secretário que o reconhecimento facial da Conta Única não funcionava bem. Naturalmente, agora como já foi lançada a versão atualizada, só que também me desloquei até ao edifício do staff a perguntar por a razão do mau funcionamento do reconhecimento facial. Eu creio que este problema não se verifica no interior da China, porque na China também há muitos gêmeos, porque aqui em Macau não é possível. E pois, se não conseguir fazer isto através do telemóvel, pode, então, em quiosque automático ou até aos serviços competentes para tratar das respectivas formalidades, mas se conseguir fazer através do telemóvel, seria ideal. Em seguida, queria também partilhar com o seu secretário sobre o seguinte. O governo já há muitos anos tem dado importância à reforma administrativa, à reestruturação dos serviços, nomeadamente uma reorganização dos serviços em que tenham funções sobrepostas. Tudo isto contribui para o desenvolvimento da reforma administrativa, merece o meu apoio. Mas, no entretanto, no avanço deste processo, tem alguns problemas que merecem a nossa reflexão, essencialmente no que diz respeito à fusão dos serviços, que se trata de uma vertente importante em todo o processo de reforma administrativa, mas que também consegue, com a fusão, a integração dos diversos serviços, ou até o aperfeiçoamento, contribui para facilitar a vida da população. Entretanto, há ainda de coordenar com outras medidas administrativas, como, por exemplo, simplificar os procedimentos administrativos. Daí que eu iria perguntar ao seu secretário que medidas vão ser adotadas pelo senhor por forma a elevar a eficácia da reforma administrativa, bem como para combater as insuficiências e, ao mesmo tempo, aprofundar a reforma administrativa. Uma outra questão. O património, os bens públicos, ou seja, os serviços de supervisão de sociedades com capitais públicos. A sua principal tarefa é supervisionar as empresas que têm esse tipo de capitais, bem como o modelo de gestão e de funcionamento dessas empresas. Reforçar a gestão e a fiscalização, inclusivamente a supervisão dessas companhias, creio que é correto. Recentemente, o Gabinete de Planeamento de supervisão de empresas de capitais públicos, inclusivamente com os serviços competentes, realizaram, então, ações de formação e muitos membros da camada de gestão e da camada superior participaram nessas ações de formação em que incluíam, na altura, ações de formação na área de gestão de risco e de participação nos capitais. Então, no futuro, vai o governo continuar a realizar essas ações de formação
e quais são as áreas em que se pretende o governo em realizar ações de formação. Por outro lado, mais uma outra questão que tem a ver com os mercados públicos. Em julho deste ano, o seu secretário, numa das sessões de perguntas e respostas, o seu secretário esclareceu que, em relação às bancas dos mercados públicos, houve uma comunicação bastante e suficiente com os exploradores das bancas dos mercados públicos e que 10% dos arrendatários desistiram devido à entrada da nova lei. Houve, então, melhoramentos em relação aos mercados públicos. Então, eu queria perguntar ao seu secretário, quanto à nova lei dos novos mercados, então, como é que está feito o trabalho de divulgação? E quais são as opiniões dos arrendatários? E quanto ao mercado público da Taipa, o seu secretário disse que vai ser organizado um grupo especializado para estudar por forma a aperfeiçoar o ambiente do mercado público da Taipa. Então, qual é a situação de trabalho deste grupo de trabalho? Em relação às outras questões, vou então deixar os meus colegas a colocar. Obrigado. Deputada Yapseu Kai, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa tarde. Quanto às linhas do Sr. Secretário, aproveito para colocar as seguintes questões primeiro. Primeira pergunta. Na área da administração pública, o Sr. Secretário disse que vai clarificar as competências, os poderes, os deveres e as responsabilidades. Acho que a epígrafe das linhas deve ser alterada para a clarificação das responsabilidades e dos poderes, porque deve ainda explanar neste capítulo, com nova epígrafe, quais as responsabilidades que os dirigentes têm de assumir depois do cometimento do erro, para evitar a preguiça, uma atitude passiva na atuação ou na realização dos trabalhos. E outro aspecto tem a ver com a clarificação das funções e as atribuições. Magal posiciona-se como um local que vai desenvolver 4 novas indústrias emergentes. Não sei se é possível de clarificar quais as áreas e âmbitos que o governo pretende desenvolver ou impulsionar o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento nesta área exige a clarificação dos poderes e das competências dos dirigentes. Nós temos aí a ideia de combinação 1+4. O +4 compreende grande saúde, finanças modernas, convenções e exposições, indústria criativa e cultural. Qual é a indústria que o Sr. Secretário vai apostar mais ou o Governo vai apostar mais? Vai ter um grupo ou uma entidade competente para impulsionar o desenvolvimento destas 4 áreas? Ou, melhor dizendo, aproveitar esse desenvolvimento, clarificando também as competências e os poderes? Quanto à introdução de talentos, para falar de impulsionamento e desenvolvimento, não podemos deixar falar da introdução ou captação de talentos. Por exemplo, temos KPI. Se consegue atingir as metas no KPI, então é possível de impulsionar o desenvolvimento ou estimular o moral. Se não, os dirigentes e os funcionários vão continuar a atuar de forma passiva. Se for implementada esta KPI, um critério em uma ou mais entidades, tudo bem. Senão, isto vai produzir efeitos contraproducentes. Numa nova era, numa nova fase de desenvolvimento, quando houver grandes mudanças, o governo tem que também mudar-se para adaptar ao novo desenvolvimento. Quanto à sua área, Sr. Secretário, eu acho que isto tem muito a ver com a economia e finanças, mas também há que aproveitar as linhas para clarificar os poderes e as responsabilidades. Por exemplo, sem clarificação dos poderes e das responsabilidades das competências de entidades, um investidor estrangeiro, quando chega a Macau, não sei qual é a entidade que precisa de procurar
Para obter informações, recentemente a RAICA divulgou as suas linhas de ação governativa. Nelas define claramente regras para o impulsionamento do desenvolvimento das indústrias e para a captação de talentos ou atração de talentos. Senhor Secretário, quanto a estas áreas que acabei de referir, qual é a meta que pretende alcançar? Ou até que ponto que pretende concretizar os seus trabalhos? Quanto à governação eletrónica, queria focalizar mais quanto à facilitação do comércio. Facilitação do comércio, não só comércio interno, mas voltado para o exterior. Por exemplo, Macau, as pessoas agentes de Macau querem criar empresas lá fora, no exterior, ou sociedades comerciais, ou os estrangeiros querem criar sociedades em Macau. Então, como é que o governo consegue facilitar as formalidades ou facilitar a vida da criação destas sociedades? Nós temos uma ideia de cooperação com as cidades que integram na Grande Bahia. Por exemplo, as empresas da Grande Bahia querem entrar em Macau. Não sei se é possível ter uma plataforma eletrónica, por exemplo, para submeter os seus pedidos e os documentos necessários e depois, logo chegar cá, consegue explorar a atividade de comércio. Senão, o vai e vem leva tempo, também complica as formalidades. Por exemplo, Macau tem uma relação próxima com Portugal. Por exemplo, as sociedades comerciais dos PALOP, quando quer criar as suas filiais e as delegações cá em Macau, não sei se é possível de criar sistemas à distância para ajudar essas empresas de criarem as suas entidades ou as delegações cá em Macau. Quanto a este aspecto, o que consigo ver que nas suas linhas de ação governativa há uma abordagem sobre isso. Não sei se pode dar uma resposta quanto a esta questão que eu tenho. Quanto à cooperação interregional e quanto à promoção da construção de sistema jurídico para a zona de cooperação aprofundada, o chefe executivo recentemente já deu resposta quanto a este assunto. Eu sei que Macau tem os seus poderes legislativos e estes poderes legislativos não podem ser exercidos na zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau na ilha de Hangqin. Não sei qual é o método que o senhor secretário vai adotar para desentupir, assim entre aspas, as canalizações para facilitar a aplicação da lei ou a fazer uma adaptação da nossa lei à a legislação que está na zona de cooperação aprofundada. Como é que vai promover ou impulsionar o desenvolvimento do regime jurídico? Bem, falamos também naquele dia, quando o chefe executivo estava cá, sobre a delegação dos poderes do governo central para produzir leis na zona de cooperação aprofundada. Mas parece que isto não é viável. E como todas as instituições que têm muito a ver com este tema são objetos de fiscalização da AMCM, não sei se é possível, quando nós falamos da construção de um regime jurídico na zona de cooperação aprofundada, não pensar em construir um regime jurídico, por exemplo, pode criar um regime de ação de fiscalização conjunta para evitar que quando as pessoas querem fazer negócio no interior da China e passam a ser objeto de fiscalização, tem que sempre passar a ser alvo de uma fiscalização dos governos, das instituições provinciais da China. Para evitar isso, não sei se é possível de adiantar um bocado quanto ao impulsionamento da construção de sistema jurídico na zona de cooperação na ilha de Hangqin. Senhor Secretário, a sua abordagem sobre isto tocou numa questão essencial, que é um sistema jurídico para impulsionar o desenvolvimento econômico. Quanto a este aspecto, até que ponto que o senhor secretário quer alcançar com os seus trabalhos? Termino aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores colaboradores, caros colegas, muito boa tarde.
Tendo em conta a apresentação do senhor secretário, eu gostaria então de apresentar algumas das minhas opiniões ao senhor secretário e obter ainda algumas informações. Quanto à estrutura da administração, sabemos que a estrutura da administração foi optimizada e, tendo em conta a nossa atual estrutura, ainda vai criar grupos de trabalho ou equipas de trabalho. Será que pode adiantar mais informações sobre a criação dessas equipas? Mas ainda, quanto à administração pública em si, no passado, a administração pública tem vindo a funcionar tendo em conta a governação eletrónica. E isto carece de colaboração de interserviços ou interdepartamentos. E na SLA também consta a diversificação dos modelos de serviços a prestar às empresas comerciais. E por isso gostaria de obter mais informações sobre esses apoios. Mais ainda, o governo já juntou, entre aspas, fez um arranjo dos dados recolhidos sobre a informatização dos serviços públicos. Como é que então vai, a partir dessas bases de dados, a melhorar os nossos sistemas de informatização? Mas ainda a conta única, nos últimos anos, tem vindo a ser alvo de desenvolvimento rápido e efetuando uma comparação entre a conta única deste ano e do ano passado, ou seja, já temos uma nova versão 2.0 e sabemos que há novas funções e que consegue, então, facilitar mesmo os utentes. Agora, no futuro, quais são os trabalhos ou os planos ou as ideias do governo sobre o aprofundamento do desenvolvimento da conta única? Será que já tem trabalhos preparatórios para esses trabalhos futuros? Por exemplo, se houver riscos para a nossa conta única, porque agora a conta única inclui já a carta de condução, etc. E até algumas informações sobre as contribuições que nós pagamos, os impostos que nós pagamos, e se houver qualquer risco na rede, na respectiva rede, será que há medidas estratégicas para resolver esse problema? Na SLAC também refere-se ao seguinte, sobre a informatização dos serviços de autenticação, nomeadamente nos serviços de notariado. Ou seja, tentar, então, prestar os serviços de notariado, facilitando a vida dos cidadãos, ou seja, os cidadãos já não necessitam de correr pelos serviços públicos para o tratamento das respectivas formalidades, mas ainda para o registro civil, para o registro predial, etc., também vai haver novas medidas a lançar. Será que é possível, então, aproveitar esta oportunidade para, então, apresentar-nos esses trabalhos? Será que essas medidas ou essas funções, esses novos tipos de serviços que vai prestar, vai incluir na nossa conta única? Mas ainda gostaria de colocar questões sobre as zonas de lazer. Desde a zona de lazer no porto exterior, ou seja, perto da estátua de Cunham, já sabemos que o IAM desenvolveu grande volume de trabalho, começando pelo Parque de Lazer de Cunham, e agora vai desenvolver ainda criar outras zonas de lazer nas outras zonas. Por exemplo, vai criar um campo de experiência de atividades juvenis da Haxa, onde inclui tirolesa, e ainda há outras zonas de lazer perto do Canal dos Patos que vão ser, então, ainda alvo de optimização. Será que
o governo vai, para além de criar novas zonas de lazer, vai ainda, por exemplo, para a segunda fase, planos para o melhoramento, optimização dos parques de lazer da Zona do Norte, porque sabemos que alguns dos parques já estão incluídos no programa do governo. Por exemplo, na Zona da Areia Preta, naquela rotunda das Três Pérolas, e tratando-se de uma zona com alta densidade populacional, como é que o governo então vai aproveitar ou maximizar as áreas das atuais zonas de lazer ou jardins de lazer? Ultimamente, a nossa sociedade está atenta quanto ao Jardim dos Pneus. Agora, será que vai dialogar com os serviços das obras públicas para aproveitar os terrenos desaproveitados para criar mais zonas de lazer à nossa população? Para além da zona da Taipa, por exemplo, em Coloane, para além do jardim do Sepaivan e do pavilhão dos pandas. Como é que vai, então, maximizar ou rentabilizar as áreas verdes da ilha de Coloane? Porque os residentes, para chegarem até às zonas de lazer, então, têm de recorrer aos meios de transporte. E sabemos do complexo habitacional de Sepaiva, sabemos que há lugares de estacionamento suficientes. E será que vai haver planos no que diz respeito aos meios de transportes para esses espaços de lazer? Deputado Lee Chan-yu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores. Eu tenho várias questões em relação à área do Sr. Secretário. Primeiro, é porque a excursão de três, porque numa reunião de escrita oral, o governo estava a pensar que incluir o pessoal das três instituições de ensino superior na equipa de função pública. E com a alteração do estatuto das três instituições de ensino superior, e quanto a isto, a sociedade tem grande dúvida em relação à integração do pessoal dessas instituições, porque os trabalhadores incluem também pessoal da administração, da área de ensino, etc. Portanto, após a inclusão do pessoal dessas instituições, isto terá qualquer impacto ou qualquer influência quanto às despesas do governo? E qual a concepção sobre esta matéria do governo? E segundo é o regime de avaliação sobre o salário dos funcionários públicos, porque já durante 3 anos que o salário dos funcionários públicos não foram aumentados, mas isto é compreensível. Mas, durante o processo, isto terá impacto para a moralidade da equipa dos trabalhadores da função pública. Portanto, eu acho que há que reforçar o mecanismo sobre a avaliação das remunerações dos trabalhadores da função pública, porque isto pode ter grande impacto à moralidade dos trabalhadores e, no futuro, o governo vai rever o respectivo regime e divulgar os fundamentos e sobre a sua revisão para garantir ou assegurar o direito à informação da sociedade e dos trabalhadores da função pública. Terceiro, deve com a formação dos trabalhadores da função pública, porque, segundo o Schlag, e a formação para o pessoal da direção e chefia, ou seja, a 4ª edição da formação será lançada no próximo ano e o governo também disse que, através desta formação, seleciona
seleciona o pessoal para a reserva de talentos. Ou seja, o governo vai escolher pessoal que conclui a formação com resultados ou nota melhor para servir de reserva de talentos para o futuro. E qual a situação ou os formandos que já concluíram a formação de liderança, qual a situação deste pessoal? Há qualquer recomendação para este pessoal para a entrada em serviços públicos? E quantos são os trabalhadores que já entraram na função de direção-chefia após a sua conclusão de formação? E, por exemplo, para os docentes com desempenho melhor, o governo vai considerar também introduzir este tipo de talentos para a equipa da função pública, mas porque, segundo o primeiro plano quinquenal, e porque a avaliação de desempenho, responsabilização dos dirigentes também são pontos essenciais para a governação do governo. E também a clarificação das responsabilidades ou a relação entre responsabilidades e os poderes, um regime disciplinar próprio do pessoal de direção-chefia e da alteração às disposições fundamentais do Estatuto Pessoal de Direção-Chefia, às disposições complementares do Estatuto Pessoal de Direção-Chefia, etc. E houve uma associação que fez um inquérito sobre o regime de nomeação e dos dirigentes e pessoal de chefia do governo, e, segundo o resultado, a sociedade sugere que o governo melhora ou fazer uma revisão sobre o respectivo regime. E, para concretizar as metas do governo, o governo tem que melhorar ou fazer uma revisão do respectivo regime, nomeadamente regime de nomeação e regime de delegação, de formação, de responsabilização, etc. Quanto a isto, o governo tem um plano geral sobre essas matérias ou não? Por último, tal como o senhor secretário referiu um bocado na sua apresentação, e quando a criação da nova geração do BIR, porque no passado também perguntei porque os trabalhos de concepção da nova geração do BIR já está quase concluído, e o governo prevê que no próximo ano, no quarto trimestre do próximo ano, vai divulgar ou lançar esta nova geração. Mas, de acordo com o regulamento do BIR, os cidadãos com uma idade superior a 60 anos e este grupo de pessoas, de cidadãos tem que mudar o BIR ou não. E o governo também disse que vai alterar a respectiva lei para haver uma regulação com o lançamento da nova geração do BIR. E também está a ponderar sobre as políticas relativas ao aditamento de informações ou funções para o BIR. Obrigado. Deputado Cicalone. 多謝主席。 Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Hoje eu queria trocar opiniões com o Sr. Secretário sobre vários temas, nomeadamente sobre a cidade inteligente, inclusivamente os respectivos diplomas legais. Creio que nesta vertente, esta matéria trata-se de uns assuntos mais pesados na SLAC dos últimos anos e também para o próximo ano. Para mim, eu acho que é muito importante, porque sabemos que hoje em dia a tecnologia avança rapidamente e na
cidade inteligente, estão a haver ainda muitas questões que precisam de ser primeiramente resolvidas, como, por exemplo, a imperfeição da estrutura e dos respectivos sistemas, regimes, e também no que diz respeito às barreiras de dados entre os serviços públicos. O que é que pensa o seu secretário? Que plano dispõe para ultrapassar essas questões? E, nomeadamente, se tem ou não um plano geral. Em junho passado, a nação já divulgou as instruções e orientações para o desenvolvimento nesta matéria. E definindo claramente que em 2025, em princípio, já deve ter a estrutura de governação eletrônica basicamente construído. E quanto ao sistema de coordenação e de uniformização também deve estar bem construído, por forma a elevar a eficiência e a transparência da administração pública. Essas são as orientações do nosso país. Isto quer dizer que para que haja uma reforma na área de eletronização, temos que trabalhar ainda muito. Senhor secretário, naturalmente, em Macau devemos também ter os nossos objetivos, os nossos metas. Por exemplo, não sei se tem já uma calendarização para a implementação dos trabalhos conexos. A nossa colaboração com a Alibaba, eu creio que é uma vertente muito importante. Em 2017 já foi então assinado um acordo com a Alibaba sobre o desenvolvimento de eletronização de Macau. Mas como é que está neste momento os trabalhos desenvolvidos nesta área? E também não nos afastamos, creio que o secretário também não se afasta, a hipótese de continuar a colaborar com a Alibaba, como, por exemplo, em 2023 vai ser então concluído ou ser elaborado o respectivo projeto de ampliação do centro de computação em nuvem. E isto vai contribuir para uma implementação das respectivas tarefas com base neste centro. Não sei o que é que o seu secretário nos possa adiantar, nomeadamente a colaboração com a Alibaba, porque esta informação é muito importante em Macau. Existem muitas empresas tecnológicas que também estão a fazer um bom trabalho e, por isso, será que as nossas empresas locais também podem estabelecer a cooperação com a Alibaba? Porque nós pretendemos que, através das grandes empresas, impulsionar as nossas pequenas e médias empresas na aplicação da nova tecnologia. Espero que o senhor secretário nos possa fazer alguma apresentação. E também na área do seu secretário faz referência aos serviços integrados. E eu concordo perfeitamente. Por exemplo, a conta única de Macau, já o senhor secretário referiu, mais de 160 serviços já estão então introduzidos nesta conta única, com cerca de 450 mil pessoas já registradas. Eu sei que até a data a maioria dos cidadãos elogiam este novo sistema de conta única. Afinal, no que diz respeito aos serviços integrados, como é que vão ser desenvolvidos conjugando com a conta única? Ou será que vai servir de referência um modelo adoptado no interior da China, quer dizer, a apresentação do pedido, o tratamento e o respectivo resultado pode ser tratado, entre aspas, de um modelo de one-stop? Por outro lado, quanto aos diplomas e regulamentos administrativos,
no próximo ano, da sua área, também faz referência à resolução de problemas relacionados com algumas leis avulsas que vão, então, obstruir o desenvolvimento tecnológico. Esses diplomas ou regulamentos administrativos vão ser revistos. Eu concordo com isto também, porque isto, sem dúvida, vai envolver um grande volume de trabalho e que, por exemplo, pode envolver muitos serviços públicos e também mais de 100 diplomas legais ou regulamentos administrativos. Eu espero que o seu secretário possa ter já uma calendarização definida para o efeito, porque a maioria dos serviços públicos é da nossa intenção em simplificar as respectivas formalidades e trâmites. Mas, tal como refere na SLAC, provavelmente, devido a diferentes objetivos, as leis a serem alteradas podem, então, sofrer diferentes alterações. O que quer dizer com isto, seu secretário? Inclusivamente, vão ser também revistas as leis que têm a ver com o registro de casamento, divórcio, etc. E bem também a compra e venda. Não sei se é possível o seu secretário nos fazer uma melhor apresentação. E quanto à a cooperação interregional, e nomeadamente do interior da China, a falta de satisfação manifestada por parte dos nossos residentes do tratamento de determinados serviços, como, por exemplo, não é possível de fazer o registro de doença no interior da China, etc. Por isso, em relação a essas dificuldades relacionadas com os serviços transfronteiriços, que soluções dispõe, Sr. Secretário? Obrigado. Governo, se faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas as questões colocadas por 5 deputados. O deputado Chanigla perguntou sobre a conta única, que não permite o reconhecimento facial dos gêmeos ou gêmeas. O deputado já colocou esta questão antes. Nós tentei estudar e tentei saber o que está a passar. E neste momento, nós temos 7.400 pares de gêmeos que não conseguem... 3.000 pares de gêmeos que não conseguem ser reconhecidos a sua cara. O reconhecimento de facial, a taxa de precisão é muito elevada, mas há gêmeos que são muito parecidos, que não conseguimos garantir 100% que o sistema permita um reconhecimento preciso de facial. E por isso, quando deparamos casos de gêmeos, nós pedimos aos interessados que deslocam ao SAF para abrir a conta única. Quanto ao Tuca, quanto à abertura da conta única dos gêmeos e quanto à digitalização dos serviços da conta única, como nós queremos daqui para frente emitir a nova gestão do BIR, temos uma razão. Queremos também aproveitar a emissão deste BIR para digitalizar o BIR também. Porque com a digitalização do BIR, alguns elementos de identificação vão ser digitalizados. Por exemplo, as fotografias, os indicadores digitais. O que nós queremos que no próximo ano, no próximo debate da SLAC, que perante as questões do deputado Chanigla, nós conseguimos dar uma resposta que convença o senhor deputado, nomeadamente sobre aquela questão sobre a impossibilidade de reconhecimento facial dos gêmeos, para efeitos de abertura da conta única. Quanto à revisão dos diplomas e dos regulamentos, como os serviços eletrónicos vão ser mais disponibilizados em número à população,
a digitalização dos serviços ou a eletronização dos serviços não é simples de bastando eletronizar os serviços, porque temos muitas fases envolvidas nos serviços, por exemplo, entregas de documentos em falta, ou entregar pedidos ou documentos necessários. A eletronização destes serviços tem também uma tarefa difícil. Próxima fase, seja a eletronização dos serviços, como a reforma administrativa, porque a eletronização dos serviços eletrónicos é um meio que serve para facilitar a simplificação dos procedimentos. E quando nós falamos disso, não podemos deixar de falar da revisão dos diplomas, porque quando nós chegamos a um determinado local, podemos deparar que isso não é possível, porque a lei não permite, nem é possível fazer uma cópia tão simples dos documentos ou eletronização dos documentos. Nós, este ano, entregamos a este hemiciclo muitos diplomas que tem a ver com a eletronização ou digitalização dos serviços ou dos documentos ou dos elementos de identificação, que permitindo, por exemplo, a digitalização do cartão de condução, que são diplomas para desentupir os canais de eletronização dos serviços, mas que, mesmo com a alteração a Lei 2/2020, Governação Eletrónica, não é possível de resolver tudo, porque num passo não conseguimos chegar a uma meta final. Temos de rever passo a passo as leis. O deputado Chanyek Lam também está muito atento com a situação do Instituto para a Fiscalização dos Ativos das Empresas de Capitais Públicos. Este instituto está a atuar de forma profissional. Se é possível de alargar as competências, os poderes deste instituto, eu tinha a perguntar à chefe Chan Hoi-fan, a Sónia Chan, sobre a ideia dela, se é possível ou não. E quanto às empresas de capitais públicas, com a entrada em vigor de uma nova lei que regula essas empresas, acho que os trabalhos de divulgação vão ser reforçados. Quanto ao regime de gestão de mercados municipais, quanto ao registro dos vendiões ou das bancas, eu vou passar a palavra ao presidente do IAM. Sim, obrigado, senhor secretário. Sim, muito boa tarde a todos. O regime de gestão dos mercados públicos já entrou em vigor e acho que a situação da execução desse regime está satisfatório e já realizamos muitos colóquios e seminários ou encontros com os proprietários das bancas. E depois da entrada em vigor desse regime, acho que há 3 resultados. Em primeiro lugar, quanto aos produtos vivos e frescos, então o preço é mais transparente, ou seja, aumentamos a transparência dos preços. E há 2 tipos para as unidades para determinar os preços através do sistema métrico decimal. E depois ainda introduzimos a aplicação do telemóvel para então divulgar os preços dos produtos vendidos nos mercados. E em segundo lugar, e também contamos com a colaboração de todos os proprietários das bancas, então os mercados estão, quanto à situação de sanidade, está melhor. E houve o melhor aproveitamento dos recursos dos mercados públicos e isto poderá então aumentar as opções dos nossos consumidores na escolha dos produtos. Quanto ao concurso público, já sabemos, ainda temos 264 bancas vazias e ainda há 220 bancas em melhoramento e 140 bancas que vão ser postos a concurso público. Mas ainda vamos tentar então melhorar a área das bancas, tentando fundir as bancas, mas ainda vamos aproveitar ou maximizar as bancas ainda desocupadas para então poder maximizar e rentabilizar essas áreas para facilitar os consumidores.
Mas ainda vamos então realizar os respectivos concursos públicos de uma forma transparente. E há bocado também estiveram atentos que quanto ao mercado de Taipa, quanto à reestruturação, as obras já começaram em outubro, quanto às obras de melhoramento, então tentamos renovar os equipamentos e tentamos então criar equipamentos acessíveis. E para não afetar o funcionamento das bancas, então essas obras vão realizadas em 4 fases e vão ser concluídas em agosto do próximo ano. E tentamos então separar as áreas secas das áreas úmidas, introduzindo os respectivos melhoramentos, ou seja, as bancas de vendas de carne de porco, ou seja, vamos reordenar as bancas, tendo em conta o tipo de atividades que exerce. São essas as informações a complementar. Obrigada. Sim, quanto à questão do deputado Ipsilgai, em relação à promoção das 4 indústrias emergentes que implica várias áreas e como é que o governo vai proceder à coordenação dos trabalhos interdepartamentais. E isto é um trabalho complicado para o governo, mas os serviços específicos têm que proceder bem aos trabalhos de coordenação e articulação. Claro que a participação de outros serviços públicos também é importante. E se for um projeto que implica uma área grande e não basta um único serviço que dirige ou desenvolve, não basta. Então, o governo, se for necessário, vai criar também um serviço específico com a participação do chefe do executivo e também senhores secretários para executar os respectivos trabalhos. E quanto às plataformas e correspondências de serviços, estamos a desenvolver na área da governação eletrônica e também estamos a negociar e realizamos alguns trabalhos com os serviços competentes de Guangdong. Por exemplo, facultamos serviços de consulta de empresas ou negociações de atividades, mas com a construção da zona de cooperação aprofundada e com a procura, ao aumento da procura desses serviços, vamos proceder cada vez melhor os respectivos trabalhos. E isto também implica dados transfronteiriços. E então vamos encontrar maneiras para a substituição não contra a proteção de dados. Procedemos aos respectivos trabalhos. E quanto à construção jurídica, em 23 de setembro, e numa reunião específica, quanto à construção da zona de cooperação aprofundada, vamos seguir 3 passos. Primeiro, aproveitamos bem o direito de legislação da zona específica de Zhuai e em articulação com as condições favoráveis para o desenvolvimento da zona. E, por exemplo, se for um caso que não consegue ser resolvido através de lei de legislação local, ou, por exemplo, podemos através de outros meios para a sua resolução e quando se reúnem condições suficientes, podemos através da legislação da APM ou Governo Central para o seu tratamento. E estamos também a discutir ou negociar com os serviços competentes do Governo Central sobre as condições para a respectiva matéria. E quanto à reorganização dos grupos ou equipas de projetos, acho que já não são muitos este tipo de equipas. Restam, se calhar, apenas o gabinete de branqueamento de capitais e também o gabinete de cooperação entre Macau, China e os países lusófonos, etc., com natureza temporárias e ou alguns só têm uma natureza temporária e serão cancelados no futuro. E
se for necessário ou há necessidade contínua, vamos upgrade as respectivas equipas em uma direção de serviços, etc. Ou, se calhar, vamos proceder a uma fusão dessas equipas em alguns serviços públicos. E quanto à abertura de dados, por cada ano nós também facultamos dados, por exemplo, dados de 35 serviços públicos, e há uma classificação de 14 tipos de dados com 600 categorias, etc. Porque os dados são depositados ou são guardados ou protegidos pelos próprios serviços públicos, e quais são os dados que podem ser abertos ao público. E isto merece uma ponderação ou estudo mais aprofundado para garantir a sua segurança e também para que a sociedade possa partilhar dados úteis. Porque apenas o governo não é possível construir dados abertos para toda a sociedade. E no próximo ano, a conta única, porque já mais de 400 mil cidadãos que estão a utilizar este serviço, por exemplo, simplesmente podemos apenas pegar móvel para aproveitar ou consultar, utilizar os serviços. A nossa ponderação é o seguinte: por exemplo, no futuro, a nova geração de bilhete pode ser eletronizada ou para utilização para passagem nas fronteiras, ou também fala de saúde, também pode ser incluído na conta única para apenas ou seja, fala eletrônico de saúde ou para resolver os problemas existentes. E mais, cibersegurança, que é um trabalho importante para o governo e também para a área de segurança. E quanto ao centro de computação em nuvem, quanto à sua segurança, nós também damos grande importância e temos controle, fiscalização que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Porque agora muitas coisas são integrados no centro de computação em nuvem, e se houver qualquer problema, isto pode ter impacto para a sociedade, porque nem sempre podemos controlar as matérias eletrônicas ou informáticas, só que quando houver problemas, há que fazer uma revisão ou reparação atempada dos problemas. Mas a mais importante é a segurança de dados ou cibersegurança. E nem queremos acontecer que qualquer falhas ou falhas na conta única. E, portanto, nós também convidamos a equipa profissional para a sua fiscalização e controle com a evolução da governação eletrônica. E quanto à construção, sobre a recuperação de desastre na nuvem, também é nosso trabalho essencial. Ou seja, há que haver um backup para o sistema em caso de problemas. Mas, na próxima fase, quando ao registro eletrônico de veículos, aquele papel, ou através, se calhar no próximo ano vamos apresentar uma proposta de lei para cancelar aquele papel de registro, porque
vamos adoptar uma forma eletrônica para o seu registro, para saber quem é o proprietário do veículo. E quando as instalações de lazer, aquela zona de Beirut, porque naquela zona não há muitos espaços desocupados e a zona é muito próxima à zona de terros A. Há uma parte de esgoto e sequer podemos tentar aperfeiçoar a proporção entre a priorização urbana daquela zona. E quanto ao Parque de Sepaiwan, também temos planos para o seu reordenamento. E quanto àquele Haksan, aquele campo de experiência da atividade juvenil em Haksan, também temos planos para, ou estamos na construção, aquele campo. Porque neste momento há falta de espaços de lazer para os jovens entre 13 a 14 anos, por exemplo, para a realização de torre de aventura, parede escalada, etc. Devido ao tempo reduzido, eu vou responder de uma forma mais simples a várias questões do deputado Lei Zhangyu. E quanto à integração, ou não integração da função pública do pessoal docente ou do pessoal administrativo das 3 instituições de ensino não superior. Porque a partir de 30 de abril de 2022, o governo da RAE tem implementado um regime de cotas de pessoal, porque até aquele dia, 30 de abril de 2020, os serviços públicos incluem Universidade Politécnico, temos 351 mil pessoas e com o controle de cotas, ou até 30 de outubro de 2022, o número dos nossos trabalhadores inclui os trabalhadores das instituições de ensino superior, que são mais de 345 mil pessoas. Mas, se calhar, ou seja, estamos a ponderar que não incluir aqueles trabalhadores de 3 instituições de ensino não superiores, ensino superiores na equipa da função pública. Deputado Chanelab, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta do Sr. Secretário. Depois de ouvir a apresentação da Vice-Presidente, eu queria então colocar algumas questões adicionais. Sei que em relação aos arrendatários das bancas, dos mercados públicos, as bancas vão ser melhoradas, tornando-as mais grandes. Mas quanto ao mercado vermelho, parece-me que ainda se verifica algum espaço. Por exemplo, sei que há um casal que vendem peixes que não conseguiram vencer no sorteio e foram então para o mercado provisório e estão lá a trabalhar separadamente. E a mulher não tem força suficiente para recarregar as pescadas. E não sei se é possível ajudar esse casal. Será que é possível que a mulher tenha a sua banca junto à do seu marido? Obrigado. Deputado Ipsica, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pela sua resposta. Quanto à primeira questão, o Sr. Secretário disse o que está a acontecer agora, o estado atual. A estrutura atual é assim, cada uma parte faz o seu trabalho, mas não há ninguém que coordene nos trabalhos da reforma da reflexão administrativa e também no impulsionamento da economia, nomeadamente as 4 indústrias emergentes. Temos a ideia de 4+1. Como é que é possível que cada uma das indústrias passam a ocupar 15% do PIB? Porque
Isso só será possível de alcançar através dos esforços do governo, da população e das indústrias. Por exemplo, quando a Big Health Science, a indústria de Big Health, não só o Instituto de Fiscalização dos Medicamentos é que dedicam ao trabalho, não é? E quanto às convenções e exposições, indústrias culturais e criativas, os serviços de turismo que só prestam trabalhos nesta área para impulsionar o desenvolvimento da indústria? Não. E por isso, agora, quanto ao desenvolvimento, o que é que o governo está a pensar? Quer criar mais um conselho ou uma comissão? Tudo bem, mas acho que há que ter uma comissão profissionalizada ou uma comissão, um conselho exclusivamente responsável pelo assunto. Senhor Secretário, mais uma vez, não só este ano, para o próximo ano, pode fazer muito trabalho, mas quanto ao desenvolvimento econômico, há que pôr no primeiro lugar dos seus trabalhos de ordem do dia. Acho que daqui para frente, com mais um ano, acho que é possível de obter mais contributos para os comerciantes, tal como eu acabei de referir, saber quanto que chegam cá em Macau, por onde vai encontrar e obter auxílio ou apoio. E se não, estes comerciantes vão passar a gastar muito dinheiro para conseguir alcançar o mesmo fim. Sim, a palavra, Sr. Deputado Ngani. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas dadas pelo Sr. Secretário. Gostaria de fazer um acompanhamento sobre 3 questões. Em primeiro lugar, quanto à conta única, quanto às formalidades, aos serviços de notariado. Há bocado o Sr. Secretário disse-nos o seguinte, que o governo, sim, dá muita importância quanto à cibersegurança. E se essas formalidades forem incluídas na conta única, se no futuro, se o sistema avariar, se houver um desastre na nuvem, será um apagão na internet, como é que então esses serviços podem ser prestados em offline? Porque sabemos que temos mais ou menos 418 mil utilizadores da conta única. E eles são mesmo utentes, utilizadores, e que normalmente tratam dessas formalidades através da conta única. Agora, será que vão colaborar com as associações cívicas ou com outros serviços públicos no desenvolvimento através da colaboração com as associações cívicas para fazer a divulgação desses serviços que vão ser incluídos na conta única? Vai fazer isto? Mas ainda quanto à Zona Norte, quanto às zonas de lazer, sim, também vamos ter que ter em conta o parque de desporto a construir no atual local onde se situa o canídromo, etc. Como é que então vai criar novas zonas de lazer para a utilização das famílias? Porque isto é importante para o desenvolvimento familiar. Obrigado. Deputado Lei Zhanyu. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a explicação do Sr. Secretário, que dura 1 minuto, precioso. Se que o deputado Cigaran também vai acompanhar a questão que o Sr. Secretário ainda não respondeu. Eu também vou acompanhar as minhas questões já colocadas. Deputado Cicalano, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, que sei que devido ao tempo, mas quanto aos dados transfronteiriços, queria também partilhar consigo. É um trabalho muito importante, nomeadamente o desenvolvimento em Hanchin, no que diz respeito à abertura da primeira linha e o controle da segunda linha. Ultimamente, em Hanchin, já foram divulgadas muitas medidas benéficas para o seu desenvolvimento, mas quanto ao plano geral, ao projeto geral da zona, vai então também implementar a título de experimental uma base para os dados. Da nossa parte também temos casos com sucesso, como por exemplo o nosso Código de Saúde. Por isso, para
implementar e promover a integração de Macau em Hanqin. Temos que também desenvolver a indústria do metaverso, bem como outras atividades. Então, os serviços públicos de Macau, estamos a ver que existem barreiras de comunicação de dados. Eu creio que no futuro, será que nós podemos integrar os aplicativos de cada um dos serviços públicos, porque na governação eletrônica creio que já é possível desenvolver este trabalho. Será que o senhor secretário vai então optimizar este trabalho? Obrigado. Governo, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou responder por ordem as questões colocadas. Primeiro, a deputada Lei Chang falou sobre o pessoal das 3 universidades ou instituições superiores. Os estatutos privativos do pessoal já é muito diferente dos estatutos da administração em função pública. O IFT e o IPIM têm alguns estatutos que são próximos do Estatuto da Administração em Função Pública. Estas instituições de ensino superior, o rumo de desenvolvimento e a natureza é muito diferente dos serviços públicos e, por isso, dificilmente consegue aplicar as regras de função pública para a gestão de funcionários públicos ou das carreiras. Mais uma vez que o regime que dificilmente consegue ser aplicável, porque isto impede o desenvolvimento, impede estas instituições de ajudar a desenvolver a economia ou as indústrias de Macau. Por exemplo, no futuro, o IFT continua a ter os seus estatutos privativos de pessoal, e quanto ao IPIMA e o MACA, os seus números de funcionários não são contabilizados no sistema de gestão de cotas excedentes de funcionários. E por isso, nada afeta. Bem, eu tenho alguns amigos que trabalham no IPIMA e também no IFT, que são do regime geral de carreira, e estes têm dúvidas se continuar a ser vinculados ao regime geral ou ao estatuto privativo. Por exemplo, neste momento nós temos ainda as 3 instituições de ensino superior. Será que não estão contabilizados como funcionários, não pertencem à equipa de funcionários? Nós temos 30 e tal mil número de funcionários, e será que estes não pertencem à equipa de funcionários? Parece que a ideia de funcionário público destes não é o mesmo do conceito de funcionário público por norma. Mas, seja como for, estes não vão ser contabilizados, porque se for contabilizados impede o desenvolvimento destas instituições, ou impede a ajuda destas instituições no apoio ao desenvolvimento das indústrias emergentes. E outra questão. Alguns pessoais de direção de chefia estão a trabalhar na ilha de Hanqin, por exemplo, o chefe de departamento, e temos cursos de formação de liderança para os funcionários. A nomeação para o pessoal de direção de chefia, nós temos regulamentos e diplomas que o regulam. Nem será que aqueles que têm sempre de frequentar este curso de liderança é que pode ser nomeados como chefe de divisão ou pessoal de direção de chefia? Mas o que nós queremos é que, através deste curso de formação de liderança, constituir uma reserva de talentos para o governo, quando há necessidade, pode ser promovida a pessoal de direção de chefia, pessoal de chefia. E quanto ao regime de função pública, nós, no diploma já enviado à Assembleia Legislativa, nós já temos uma nova regra sobre a delegação de poderes. Quanto à alteração do Estatuto Pessoal de Direção e Chefia e das disposições fundamentais para o pessoal de direção e chefia, nós vamos tentar ponderar todas as situações
para introduzir alterações. Quanto à questão do deputado Cigala sobre a construção de uma cidade inteligente e sobre a cooperação com o Alibaba, a cidade inteligente, Macau, está numa posição um bocado atrasada. Nós temos muitos trabalhos e temos de aprender muito das outras jurisdições. E quanto ao governo, nós temos no futuro uma aplicação para gerir o pessoal e os assuntos financeiros do governo. E quanto aos assuntos que têm a ver com a vida da população, temos a conta única. Quanto às pessoas coletivas, por exemplo, sociedades comerciais, associações cívicas, através da conta única não é possível de resolver todas as questões. Estamos a pensar num aplicativo chamado Conta XX, ainda não sei qual é o nome. Mas estamos a seguir essa rumo para criar uma conta só para aquelas entidades que acabei de referir ou para o governo. Nós temos alguma concepção mundial na cabeça. E quanto à cooperação com a Alibaba, a cooperação nunca parou. Nós assinamos já antes, há muito tempo atrás, um protocolo e temos este protocolo foi revisto para restabelecer a configuração da conta única e depois surgiu a conta única de 2.0, ou seja, uma versão resultante da upgrade. Esta conta única é fruto do desenvolvimento do protocolo de cooperação com Alibaba. Mas não estamos, a colaboração não está parada. Os trabalhos que mais gastam tempo não tem a ver com, mesmo com os trabalhos, tem a ver com a cultura, com a tradição e com o conhecimento das formalidades internas do governo, ou os circuitos internos do governo. Há algumas designações, os conceitos aparentemente são iguais, mas no fundo são diferentes. Por exemplo, no próximo ano, nós pretendemos desenvolver a digitalização dos serviços notariados e vamos cooperar com a Alibaba e o Centro de Computação em Nuvem. Estamos também a cooperar com a Alibaba. E quanto aos serviços integrados caracterizados por um assunto, por exemplo, o registro de nascimento. Por exemplo, um bebê nasceu, por trás, os pais têm de tratar muitas formalidades. Neste momento eu tenho de deslocar por muitos serviços públicos. Tenho de ir à conservatória, tenho que ir ao hospital, tenho que ir ao Fundo de Segurança Social, tenho que ir deslocar ou passar por vários serviços públicos. Não pode poder descansar depois do parto do bebê. O que nós queremos é a digitalização dos serviços públicos para evitar que os encarregados, os pais tenham de passar por vários serviços públicos ou balcões de atendimento. E estamos a ver quais as questões que têm a ver com diplomas, quais as questões que têm a ver com formalidades, estamos a analisar isto. E quanto ao divórcio e ao casamento, é uma questão que comparativamente não é tão complexa, mas existe ainda margem de aperfeiçoamento dos serviços sobre o casamento e o divórcio. No tal, seja como for, na próxima etapa, estamos a rever ou alterar o fluxograma de trabalho interno dos serviços públicos, carregar os serviços públicos e disponibilizá-los na conta única. Não é muito difícil, mas a digitalização ou a simplificação dos procedimentos é um bocado complicado. Em primeiro lugar, o ponto de piloto são os serviços da SAS. Por exemplo, os serviços notariais, aperfeiçoamento dos serviços notariais. Depois, próximo passo, serviços do IAM, porque no IAM contém funções de emissão de licenças ou licenciamento. Existem muitos trabalhos por trás e tentamos simplificar os respectivos procedimentos. Ou seja, o ponto de intervenção é neste ponto no IAM. E quanto na Ilha da Hanshin, nós tentamos colocar quiosques entre os dois lados da fronteira que permitem quiosques salvaguardar a segurança de dados, e só com a delegação dos poderes dos utilizadores é que é possível fazer uma interconexão de dados através dos quiosques, e essa é a forma mais segura. Quanto ao novo cartão
de BIR. Vou passar a palavra ao representante do CIM. Obrigado. No quarto trimestre de 2023, então, vamos ter uma nova geração do nosso BIR, então vai ser tudo automático, ou seja, a validade do cartão, então basta chegar ao termo do prazo no nosso BIR e se caducar, depois de caducar, basta então tratar do BIR. E de acordo com as novas normas, então é vitalício, vai ser vitalício. E quanto à comissão de editar, por exemplo, quanto ao aditamento de outros assuntos, então, de acordo com a nossa legislação, há que aquela comissão, então, reunir uma vez por ano, reunir uma vez para tratamento dos assuntos. Então, já reunimos 19 vezes para, então, analisar quais são os assuntos a incluir no nosso BIR. Agora já estamos a incluir os dados de recenseamento eleitoral, etc, etc. E quanto à reforma da administração pública, de facto, isto implica trabalhos interdepartamentais, por exemplo, licenciamento, regime de licenciamento, que implica vários serviços para o seu tratamento, e o tempo para o seu tratamento, aparentemente, temos one-stop, mas quando dirigimos a vários serviços, não podemos simplificar o processo, os procedimentos, e temos que dirigir serviços por serviços. Mas, neste momento, estamos na era de megadados. Sequer podemos aproveitar megadados para reformar a nossa administração, mas, neste momento, todos os serviços públicos, propriamente, ou procede-se uma reforma propriamente para a conta única, mas, quanto o assunto implica vários serviços, então, sistemas diferentes entre serviços podem ser diferentes. Então, quando há troca ou interconexão de dados, ou etc., os problemas não conseguem ser resolvidos, mas como se aproveita os megadados para uniformizar os sistemas, ou aproveitar as oportunidades para a reforma do todo o processo de interconexão de dados, para que os serviços facultados aos cidadãos ou para a comunicação interna entre serviços públicos, para essas matérias, entendo que podemos aproveitar megadados para uma maior reforma, para facilitar a vida da população e também para os negócios, os comerciantes, para facilitar também o tratamento dos serviços por parte da população e poupar tempo. E isto também contribui para a elevação da reputação do governo. Eu acho que isto, para toda a sociedade, para o governo, tem vantagem grande. Portanto, espero que o governo possa, de uma forma mais rigorosa, fazer uma reforma mais aprofundada, ou para fazer uma maior reforma para realmente facilitar a vida da população e dos empresários, e isto para toda a sociedade. Ou a sociedade também tem essa procura junto do governo. Agora vamos entrar no segundo grupo. Deputado Sombequei. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário, ao longo do último ano, quanto ao desenvolvimento do governo de Tarraiem, de fato, passou por um processo de altos e baixos. E com o surgimento pandémico, o governo teve de enfrentar um grande desafio, mas, entretanto, conseguiu estabilizar a situação. E devido à recessão econômica de Macau e graças ao forte apoio do governo central, conseguimos então ainda manter uma situação estável.
e conseguindo desta forma, através das medidas benéficas a Macau, retomar os vistos eletrónicos e excursões turísticas. Essas medidas conseguiram angariar novamente a confiança não só da população, mas também dos turistas. O governo, hoje em dia, quando se verifica muitos desafios no mundo internacional e também a situação difícil da economia se verifica em todos os países e regiões, então o governo de Rayane há que então desenvolver e implementar novas medidas para manter um desenvolvimento estável socioeconômico. Macau já atingiu um momento em que tem de proceder a uma reforma geral e que Macau vai, de acordo com a definição do governo, vamos entrar numa nova era de desenvolvimento. Para isto, há que ter em conta as medidas que vão ser implementadas, devem ser profundas e ter em conta toda a conjuntura e também o nível de alta qualidade que deve ser então assegurada para que Macau possa ter uma diversificação adequada da economia. Queria, então, partilhar com o senhor secretário em relação aos seguintes dois aspectos. Senhor secretário, os trabalhadores da função pública constituem um suporte forte do governo e deve, então, portanto, reforçar as ações de formação para que os funcionários da administração pública possam, então, desenvolver bem os seus trabalhos. Mas que tipo de ações de formação deve ser adoptado e organizado? Houve no passado ações de formação para o pessoal de direção e chefia, etc. Mas, então, quais foram os resultados? E o senhor secretário Wong referiu que em Hong Kong os funcionários públicos de Hong Kong utilizaram a internet para divulgar informações contra a legislação da altura da RAEC. Então, em Macau, o governo é o maior responsável pelo desenvolvimento de Macau. E os funcionários públicos devem conhecer bem os assuntos relacionados com a segurança. Senhor secretário, as ações de formação devem ser, então, feitas de forma precisa e concreta, nomeadamente na educação nacional. Amar a pátria e amar Macau, creio que constitui um objetivo fulcral. E, por isso, como é que o senhor secretário vai reforçar as ações de formação neste aspecto, amar a pátria e amar a Macau? E quais são os princípios a serem adotados? Nos últimos anos, o governo tem reforçado os trabalhos na configuração de funções dos serviços públicos, bem como da formação dos trabalhadores da função pública. E o seu secretário também já há pouco referiu, aliás, já deu algumas respostas em relação a perguntas apresentadas pelos meus colegas. Mas, entretanto, ainda queria perguntar, quando as coisas estão boas, todas as pessoas querem, mas nem todas essas formações são adequados para todos os trabalhadores da função pública, nomeadamente na atual estrutura. Sabemos que os recursos humanos não são suficientes. Agora, ainda dispensar os trabalhadores para frequentar as ações de formação, e isto vai ser ainda mais difícil.
Então, porque uma vez participando nas ações de formação, já não conseguem trabalhar nos serviços próprios. Mas se não forem pessoas importantes que são precisas nos seus serviços públicos, que vão ser então selecionadas para participar nessas ações de formação, então o que é que vamos esperar após a formação em relação a esses trabalhadores? Por outro lado, quanto à elevação das qualidades da governação eletrônica, há pouco já muitos colegas colocaram questões em relação a esta matéria, que eu também concordo que a conta única conseguiu surtir os seus efeitos. E muitos amigos meus disseram-me que este aplicativo é muito fácil de usar. Ora, voltando à questão da eficiência administrativa, para além de determinados serviços públicos, nem todos os serviços públicos conseguem dedicar-se a este trabalho. Por exemplo, um intertrator para a sua formação também leva alguns anos. Para a tradução de um documento leva uns meses para ser traduzido. Um departamento também tem o seu chefe. Porque é que um documento posto já entrega a este departamento leva meses e meses para ter o trabalho concluído. Por isso, a reforma da administração pública não se limita a slogan, mas sim deve ser implementado e promovido concretamente. Como é que o governo vai, então, melhorar este trabalho para que haja, de fato, uma intercomunicação e interligação entre os serviços públicos? Para que a governação eletrônica haja uma melhoria a partir do interior para o exterior. Obrigada. Deputado Concha, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa tarde. Há bocado, os meus colegas perguntaram sobre as pessoas que amam o país, governa Macau. Acho que temos sempre de insistir neste princípio, e há princípios que também foram introduzidos mais uma vez no regulamento do PCC. O governo tem que concretizar as ideias que foram introduzidas no regulamento do PCC para reforçar a consciência dos cidadãos e dos jovens para amar Macau, amar a pátria. A equipa de funcionários é fulcral, é um elemento essencial para a governação de Macau. Garantir que os elementos sejam pessoas que amam Macau, amam a pátria, é muito importante. Será que neste momento existe alguma avaliação sobre a situação dos funcionários, nomeadamente se os funcionários amam Macau, amam a pátria, e nos novos recrutamentos, como é que vão conseguir avaliar se os novos ingressados na carreira ou na equipa de funcionários são pessoas que amam Macau, amam a pátria? E outra questão, neste momento foram concluídas 4 edições de formação de funcionários. 120 funcionários participaram nos cursos de reforço de competências de liderança. Eu tive contato com estes funcionários e conheci que existem muitos talentos na equipa de funcionários. Creio que através deste curso de formação de liderança e os esforços dos estudantes, acho que no futuro o governo Rayan vai ter uma boa reserva de talentos para essas pessoas serem nomeadas como pessoal de direção-chefia. Como é que vai conseguir maximizar a eficiência desta plataforma de formação? Porque sabemos que com este curso foi formada uma plataforma de formação. Como é que consegue, através deste mecanismo, descobrir mais talentos com boa capacidade de liderança? Muito obrigado. Sr. Deputado Machissei, muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar algumas questões sobre a administração pública, quanto ao pessoal de chefia e
de chefia. Em 2021, o SAF então já apresentou ideias e concepções sobre a alteração do regime das competências e responsabilidades do pessoal da direção e chefia e já desenvolveram vários estudos. Então, quais são os resultados desses estudos? Mas ainda sabemos que há problemas e insuficiências na delegação de poderes e na delegação de poderes há que os procedimentos os procedimentos têm que ser, então, exercidos de uma forma sem obstáculos. E, por isso, gostaria de saber quando é que vai ser criado o regime disciplinar próprio para o pessoal de direção e chefia. Será que no próximo ano consegue já entregar uma proposta de lei relativa a esta matéria? Mas ainda já sugerimos para que haja um plano para analisar ou reavaliar todo o funcionamento desses regimes através da CCAC. Mas agora não sei, em 2023 sabemos que o estatuto da CCAC também vai ser revisto. Não sei se a quando da revisão deste estatuto será que vai então vai reforçar o dever de elaboração dos relatórios relativos à administração pública, mas ainda vai haver um mecanismo de reavaliação, tendo em conta o desempenho de cada um dos serviços públicos, mas ainda quanto à avaliação do desempenho dos funcionários públicos, tendo em conta as práticas internacionais, sabemos que muitos países, então, permitem a participação da população na avaliação do desempenho dos trabalhadores públicos. E já sabemos que já há também trabalhos efetuados por parte do governo e gostaria de saber se há ou não medidas a implementar para melhorar o regime de avaliação do desempenho do governo. Quais são os planos a desenvolver, por exemplo, no futuro para atingir este objetivo? Mas ainda o governo já colaborou com uma terceira entidade para, então, avaliar a eficácia dos serviços públicos, mas agora não houve mais notícias sobre esta colaboração com uma terceira entidade, terceira parte. Ora, quanto ao mecanismo de avaliação, quanto aos critérios, será que já há mais novidades sobre isto e qual é o ponto de situação, o andamento dos respectivos trabalhos? Agora, quanto aos concursos públicos de função pública, será que vai tendo em conta a experiência do interior da China, ou seja, fazer uma avaliação tendo em conta os conhecimentos básicos dos funcionários públicos e abrir concursos públicos de uma forma permanente para, então, tendo em conta as competências integradas dos trabalhadores para que não haja uma acumulação, concentração de muitos trabalhadores da função pública a candidatar-se num determinado concurso público. Mas ainda que já sabemos, muitos procedimentos administrativos já foram alvo de melhoria. E gostaria de perguntar ao governo se consegue, quanto à avaliação das funções e das funções especiais de cada um dos profissionais ou de cada um dos trabalhadores, tendo as suas competências profissionais ou funcionais para que os nossos trabalhadores da função pública possam então desenvolver os seus trabalhos preparatórios. Para a melhoria da equipa dos funcionários públicos, sabemos que em 2022, na escalada de 2023, sabemos que o governo vai adoptar medidas de assistência aos funcionários e vai haver
6 medidas. E quanto às medidas para apoio familiar aos funcionários, quais são as medidas? Mas ainda quanto à governação eletrónica e à conta única, todos os procedimentos, a qualidade já sofreu aperfeiçoamento. E os trabalhos envolvidos pelo governo merecem o nosso elogio, o nosso apoio. Mas há ainda muitos serviços de one-stop que não conseguem surtir os seus efeitos. E sabemos que quanto à interligação dos dados, também há ainda algumas dificuldades e que não é possível ainda a uniformização dos mecanismos. Agora, quanto à privacidade, uniformização dos modelos, como é que vão ser desenvolvidos esses trabalhos? E esses trabalhos devem ser desenvolvidos de uma forma gradual. Agora, que problemas vão ser então resolvidos prioritariamente pelo governo? Quanto à quinta fase do aperfeiçoamento do centro de computação em nuvem, ou seja, qual é a função do nosso centro no futuro, na quinta fase? Agora, quanto aos trabalhos de IAM, quanto aos trabalhos de drenagem e do acabar das inundações, sabemos que os grupos de trabalho de IAM têm vindo a desenvolver os trabalhos durante o período das chuvas torrenciais e sabemos que o pessoal de IACM envidou todos os esforços para o desenvolvimento desses trabalhos e tenho que agradecer o trabalho desenvolvido pelo pessoal. Agora, sabemos que o pessoal já está em fase de envelhecimento e no futuro, quem é que então vai assegurar os trabalhos? Por isso, não sei se os recursos humanos que se dedicam a essas atividades, será que são suficientes para encarar o volume de trabalho no futuro e quais são as dificuldades com que se deparam o IACM ao desenvolver esses trabalhos? Será que esses trabalhos vão ser alvo de adjudicação para para as empresas? No futuro também vai haver a divulgação jurídica através da offline e online e concordo e peço ao governo para elevar. Deputado Wang Saiman, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, boa tarde. Primeiro ponto, eu gostaria de perguntar sobre a governação eletrônica, porque, de acordo com os slides, a plataforma de abertura de dados implica 602 com 14 áreas e o aproveitamento ou o segundo aproveitamento de dados pode contribuir para a construção de uma cidade inteligente e a força do mercado também pode concretizar o aumento de recursos partilhados e os dados são recolhidos ou partilhados pelos vários serviços públicos e como se aproveita bem esses dados, isto implica os trabalhos interdepartamentais. Senhor Secretário, a recolha de dados, quanto à recolha de dados, há ou não qualquer instruções para o seu aproveitamento ou há qualquer regra para a sua centralização de ou alguns websites de serviços públicos? Como neste momento não houve qualquer notícia sobre isto, o setor não consegue aproveitar os respectivos dados. Há ou não alguns meios para, ou seja, divulgação do seu aproveitamento junto à sociedade? Mas
quanto às associações ou empresas, se calhar também têm procura ou necessidade de utilização dos serviços públicos quanto à conta única. Eu acho que o senhor secretário pode ter em conta os trabalhos de EDI, dos serviços da alfândega, porque estes serviços é muito simples, com única assinatura por ligação eletrônica, mas isto não basta no mundo comercial. E isto porque conta única é em nome próprio, é diferente da conta própria. E quanto à utilização por parte das empresas que necessita uma ligação de vários níveis, acho que o governo deve ponderar mais sobre esta matéria. Mas, quanto ao plano legislativo, podemos ver que o governo, no próximo ano, a lista é muito clara. Por exemplo, em 2023, vamos ter 16 propostas de leis a submeter à Assembleia Legislativa, mas, ao olhar os pontos referidos pelo chefe do Executivo, e o número de propostas de lei foi reduzido, porque um plano legislativo ou um ano legislativo, temos uma parte de propostas de lei por alterar e uma parte por criar. Assim, vamos ter cada vez mais propostas de lei. Não sei se pode facultar um plano ou uma lista para apresentar quais são os diplomas ou decretos de leis ou seja, os trabalhos respectivos do governo, mas tem a ver com instalações de lazer ou parques para resolver a densidade populacional e desenvolver as funções dos parques. O governo tem feito muitos trabalhos, incluindo anexar o viveiro de mudas do Canal de Basto, e porque muitos parques municipais à noite estão fechados e a gente não pode entrar lá. Por exemplo, tendo em conta a situação da China, por exemplo, em Hangzhou, também outras cidades, os parques são abertos em todo o tempo. E nesses parques há espaços comerciais ou com elementos comerciais. Portanto, para além de criar uma nova imagem de mercado, o governo deve ter uma concepção de melhorar toda a estrutura dos parques para criar uma sua nova imagem. E se isto implica segurança, o problema de segurança, podemos aumentar o número de olhos no céu, e Código de Saúde, porque o Código de Saúde de Macau e também o Código de Saúde de Guangdong, quanto à sua transferência, por exemplo, a data de realização de teste de ácido nucleico, isto não pode ser consultado no Código de Macau em Macau. E, senhor secretário, vai ponderar o upgrade do Código de Saúde de Macau ou não, para mais uma versão 2.0 do Código de Saúde. Por último, a execução da lei interdepartamental, e tal como referiu também o senhor presidente, porque a execução da lei interdepartamentais pode ter muitos problemas. Por exemplo, concretizar o regime de estabelecimento de comida de takeaway,
E quanto ao titular de licença ou da empresa, ou, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, porque o IAM, pela primeira vez, ou primeira inspeção de uma loja, por exemplo, A, pode pedir o proprietário a requerer rapidamente uma licença para não ser penalizado. E depois de vários dias, e outra loja, filiais desta empresa, ou seja, foi inspecionadas por polícia e, portanto, loja B também, por causa do problema de segurança ou higiene, também vai requerer outra licença. E depois o IAM comunica ao corpo de bombeiros para fazer a inspeção daquela loja B. Só que aqui há uma confusão para requerer ou não requerer uma licença. E isto implica um funcionamento interdepartamental. Deputada Lome, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Hoje, de fato, espero que possamos, então, debater as ações governativas da área da administração e justiça. Eu espero que o Sr. Secretário que possa, de fato, promover mais aplicativos tal como conta única. E também concordo muito bem com uma parte da sua área sobre o seguinte. Ainda me lembro que na altura, quando eu tive o meu filho, eu tive de correr a vários serviços públicos para ter a papelada tratada. E, de fato, isto tem a ver com as soluções pragmáticas adoptadas por parte do governo. E hoje, de fato, só através do telemóvel eu já consigo, por exemplo, mostrar a minha carta de condução, seguro, etc. Eu consegui, através deste aplicativo, resolver ultimamente um caso que aconteceu comigo. O seu secretário, no que diz respeito à nova geração do Uber, eu sei que é a necessidade de fazer o upgrade, mas o que me preocupa, eu estou a perguntar, será que eu consigo, através da conta única, exibir o meu BIR e sem ter a necessidade de andar comigo o BIR físico? Porque agora, muitas vezes temos que apresentar com os esforços do IAM, neste momento já não é necessário de apresentar cópia do BIR para o tratamento de determinadas formalidades. Será que com a atualização da conta única, possamos então, através deste aplicativo, exibir o nosso BIR, sem necessidade de andar conosco com o BIR? Afinal, quais são as conveniências que vamos então ter com o novo BIR? De fato, é um trabalho que merece meu elogio. Seu secretário, em relação a outras questões quanto à abertura de dados, o seu secretário, de fato, apontou, identificou os problemas. Eu também devo ser justo, porque, de fato, não se trata de uma questão que tem a ver meramente com a sua área, seu secretário. Porque quais são os dados úteis e agora disseram-nos que acrescentaram mais 602 dados em relação aos serviços públicos. Então, neste caso, então, seu secretário, eu sei que está já a trabalhar, evitando muitos esforços, mas devemos ainda pensar melhor. Será que os outros serviços também podem introduzir mais serviços?
E no próximo ano, quanto à lei de aquisição, será que vai ser clarificado no sentido de todas as propostas apresentadas vão ser postas na rede e que possamos então aceder a essas informações, tal como o nosso senhor presidente referiu, a transparência dos dados, das informações é muito importante. Como é que é possível elevar a eficiência e no futuro, se é possível através meramente do one-stop apresentar o pedido e obter o respectivo resultado ou licença, isto vai ser muito bom. Caso contrário, por exemplo, ao pedir uma licença de restauração, de comes e bebes, e continuar a ter que correr por vários serviços, não. Se nós tivermos um sistema em saber este pedido ficou travado em que serviço e já podemos melhor acompanhar todo o processo e por isso podendo então evitar espaços cinzentos. Esses são os trabalhos básicos. Um único sistema para que todos os serviços públicos possam aceder para um só processo, para um mesmo processo. Eu creio que pode, então, analisar com a Alibaba. Por outro lado, disse que também vai, no próximo ano, alterar o regime eleitoral da Assembleia Legislativa. Eu também participei das eleições e, na verdade, a lei... o que está definido, de fato, é já muito obsoleto. Por exemplo, a apresentação da candidatura. Por que é que não pode, através do sistema eletrônico, fazer a respectiva apresentação? Seu secretário, o regime é muito velho, nosso regime eleitoral. Porque a pessoa, desde que... doa uma pataca, tende então a apresentar todos os seus dados pessoais. Se for mais do que 1000 patacas, tende ainda a dar o seu endereço de contacto. Quanto à questão dos funcionários públicos, eu queria, de fato, falar sobre o seguinte. Ainda me lembro que o staff... aliás, tem de clarificar o que se entende por instruções, ou tem de clarificar determinadas instruções, nomeadamente sobre o horário extraordinário. Houve uma resposta. Esta resposta também foi, eu apresentei aos funcionários públicos, mas de fato há ainda serviços públicos que têm a sua própria interpretação, porque mesmo com uma resposta dada pelo Estado, ainda se verifica tratamento diferenciado. Então, o seu secretário há pouco respondeu em relação às 3 universidades, mas, entretanto, por que é que o Estado não é possível de apresentar uns esclarecimentos para, então, dissipar as dúvidas do pessoal dessas 3 universidades? Por outro lado, quanto ao regime de responsabilização, o seu secretário também falou no ano passado, ou seja, para lá deste ano. Então, quanto à responsabilização dos dirigentes das autoridades, o que é que vai ser feito para o ano? Mas devido ao tempo, porque eu tenho muitas questões. Quanto à área do OMS, o contrato do matadouro, parece-me que já houve uma renovação por 2 anos. Mas agora a carne suína parece-me que também foi um problema. Mas este ano também parece que o governo não fala, ninguém já fala disso. Então, como é que é possível privatizar este trabalho ou esta atividade econômica? Quanto aos mercados públicos, já temos uma nova lei em Hong Kong, utilizou em 2027 2.000 milhões de patacas para aperfeiçoar estas instalações. Então, o nosso mercado provisório, os vendilhões provavelmente nem conseguem ganhar o suficiente para a sua subsistência. Então, seu secretário, quando é que nós somos capazes de legislar sobre as oficinas de veículos? E quanto às instalações para cremação...